Olá pessoal, salve salve, vamos chegando! Estamos aqui na sexta edição do Café com a Aprovada. Bora lá? Hoje com a doutora Ana Paula Pinheiro. Salve salve, meu amigo Tiago Fávaro, Carla Campos, doutora Ana Paula já está aqui. Vamos começar, pessoal, a nossa sexta edição do Café com Aprovado. Hoje um café muito especial com a doutora Ana Paula Pinheiro, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho. Vai ser uma entrevista muito legal, é dia de aprender, é dia de somar experiências nessa trajetória do concurso público. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito útil e muito produtiva para você, ok? Chame seus amigos, convide aqueles que porventura têm interesse na temática do concurso público. Vamos aprender com uma história de superação, de resiliência, de perseverança, enfim, será muito bacana. Portanto, manda aqui essa live para aqueles que de repente possam se interessar aqui na nossa conversa. Tá bom? Eu já vou aqui então admitir a doutora Ana Paula para que a gente possa então iniciar o quanto antes esse bate-papo super legal sobre concurso público, sobre concurso também, né, do Ministério Público do Trabalho, por que não? Entender as particularidades do certame, da carreira, vai ser muito interessante a nossa conversa. Vamos juntos para a sexta edição do Café com o Aprovado. Deixa eu só admitir a doutora Ana Paula aqui. Muito bom dia. Só um minutinho. Bom dia, Silas, Alandra. Doutora Ana Paula, Deixa eu focalizar aqui. tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, tudo bem? Tudo jóia, e você? Bem, graças a Deus. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Beleza. Doutora Ana Paula, muito bom dia. Satisfação imensa recebê-la aqui no nosso Café do Aprovado. E como eu disse há pouco, né, poder aprender com a senhora, com a sua história, com a sua trajetória de sucesso, né, nos concursos públicos. Enfim, é um prazer imenso e eu fico assim, muito agradecido, né, pela sua generosidade em nos doar aqui o seu tempo, né, e toda a sua experiência para o nosso aprendizado. E eu queria aqui começar a gente passando a palavra para você cumprimentar quem nos assiste e também se apresentar, né? Quem é a doutora Ana Paula Pinheiro? Bom dia, Gabriel. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É uma satisfação enorme poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Agradeço muito pelo convite e agradeço a todos que estão nos assistindo. Espero que essa conversa possa realmente trazer bons frutos, que eu possa compartilhar um pouco da minha experiência nessa trajetória de concursos públicos e que isso possa realmente fazer a diferença na vida dessas pessoas que também estão buscando lograr êxito em uma aprovação em concursos públicos. Eu fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando com o pessoal também que conhecido, né, da minha cidade, de Patos de Minas também. Estar aqui com você, que é professor do Unipan, estudei no Unipan, e fico muito feliz de estar aqui hoje e espero contribuir muito aí para efetivamente trazer uma evolução nos estudos de todas as pessoas que estão nos ouvindo. Legal, doutora. Doutora Ana Paula, para quem não sabe, é de Presidente Olegário, uma cidade pela qual assim, eu nutro um carinho muito grande, tenho muitos amigos lá. Meu pai é nascido, né, em Presidente Olegário, então assim, tem um sentimento muito especial pela cidade. Doutora, a senhora é procuradora do Ministério Público do Trabalho e, salvo engano, a senhora tomou posse há pouco tempo, não foi? Isso. Eu fui aprovada no concurso do Ministério Público do Trabalho. O ano passado, tomei posse em dezembro de 2023 e estou lotada atualmente aqui em Rio Branco, no Acre. E durante essa trajetória, eu fiz outros concursos, mas sempre foquei nessa área trabalhista. Eu me especializei nessa área trabalhista e fazia concursos para magistratura e para procurador do trabalho. Então, hoje, eu estou como procuradora do trabalho. Ah, legal. A senhora tomou posse então em dezembro do ano passado. E, doutora, foram quantos anos de preparação, de estudo, assim, focados no concurso, concurso trabalhistas, né? Magistratura e Ministério Público do Trabalho? Então, eu me formei em 2014, que eu concluí a faculdade de Direito, e durante esse período, enquanto eu não tinha 3 anos de prática jurídica, eu comecei a me preparar para concursos de analista, porque eu sempre ocupei o cargo de técnica judiciária
de tribunais trabalhistas. E aí, enquanto eu não tinha essa prática jurídica, durante esses 3 anos eu fazia concursos para analista. Depois que eu completei os 3 anos, um pouquinho antes, eu comecei a focar em concursos de magistratura trabalhista, porque eu sempre fui assistente de magistrado trabalhista. Então, sempre foi na área trabalhista. Eu nunca prestei concurso para nenhuma outra área, sempre foi só na área trabalhista. E então eu estudei para magistratura um período de 2017 até ali para 2020, 21, depois entrou a pandemia. Aí eu comecei a ter um olhar também para o Ministério Público, porque eram duas carreiras que era possível conciliar os estudos, as disciplinas eram muito similares, e aí eu abri o leque para procurador do trabalho também, né? Mas o concurso da magistratura, eu estudei para ele então de 2018 até 2021 e tinha uma base muito boa ali já de direito do trabalho, processo de trabalho, mas nós ficamos um período muito grande sem edital. Então, quase 5 anos sem edital para a magistratura trabalhista. Foi por isso que eu resolvi também abrir o leque para o Ministério Público do Trabalho, porque sempre tinha concursos. E foi o concurso no qual eu fui aprovada. Então, Bom, foi uns 8 anos, né, mais ou menos, de preparação até eu tomar posse, né? é, eu não sou da área trabalhista, doutora Ana Paula, mas pegando aqui a realidade, né, dos concursos estaduais, de magistratura estadual e Ministério Público estadual, há uma similitude muito grande entre as carreiras, né? De modo que é perfeitamente possível conciliar o estudo. Imagino que na seara trabalhista a lógica seja a mesma, né? Ou seja, muito parecida, como a senhora bem colocou aqui, né? Doutora Ana Eles, Paula, é, o concurso público ele nos ensina muito, né? Eu falo que é uma fonte de muito aprendizado, mesmo porque o concurseiro ele tem que ser muito resiliente, persistente, perseverante, lidar com inúmeras dificuldades, na verdade. E eu queria saber da senhora, quais foram as suas maiores dificuldades, o que o concurso te ensinou, o que te fez assim desenvolver a resiliência, né, nessa jornada, nesse processo que nós sabemos que é tão árduo? Então, o concurso público me ensinou muitas coisas para a vida, porque a gente tem um crescimento muito grande pessoal, né, humano mesmo. Então, o concurso público me ensinou a ter muita disciplina em tudo que eu faço. Me ensinou a ter resiliência e me ensinou uma coisa muito importante, que quanto mais a gente compartilha conhecimento, mais somos retribuídos com isso. Me ensinou que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Que a gente tem curiosidade, porque realmente a gente nunca sabe tudo. Por mais que a gente estude, e eu levo isso para a vida, né? Por mais que a gente tenha conhecimento de tantas coisas da nossa vida, a gente sempre sabe muito pouco. Então a gente sempre tem o que aprender. E o concurso público me ensinou também que a cada queda a gente sempre volta mais forte. As quedas são necessárias para que a gente possa se reconstruir e eu levo isso também para a minha vida. O concurso, na verdade, ele mexe com todas as áreas da nossa vida, né? Então, agora minhas dores, assim, as minhas dificuldades sempre foram mais por ter pouco tempo com filhos, eu tenho 2 filhos, então às vezes a gente tem pouco tempo para ficar juntos, eu tirava o tempo, a maioria, para estudar, né? Sempre estudei e trabalhei a minha vida toda. E então acho que isso foi a minha maior dificuldade, assim, de tirar muito tempo para estudo, pouco tempo para lazer, claro, sempre mantendo um equilíbrio, mas sempre ficava assim, essa dor na consciência, acho que de pai e mãe, mais ainda, né? Quando a gente tem filhos, acho que isso influencia muito, mas sempre sabendo que eu estava fazendo o melhor para mim e para eles, né? Estava fazendo por eles. Então isso me deu um suporte para que eu pudesse continuar, ter perseverança e continuar na minha caminhada até alcançar o meu objetivo. Que bacana. Então a senhora foi uma concurseira mãe. Teve que conciliar os estudos para concurso com a maternidade. Não é fácil. Assim, eu falo por mim mesmo, sou pai. Eu sou pai de duas meninas. E quando eu iniciei meu projeto de concurso público, eu não era pai ainda, mas havia, obviamente, na minha família, entre eu e minha esposa, um programa, um projeto familiar que não poderia ser interrompido, né? Isso foi uma conversa
entre nós. Então, eu levei, né, esse projeto de concurso paralelamente com o projeto familiar. Então, sim, sei a realidade da paternidade no concurso público, mas a maternidade no concurso público, obviamente, é muito diferente, porque sabemos nós que a rotina materna é muito mais intensa, exige muito mais, né, do que a paternidade. Nós podemos ser aqui hipócritas nesse sentido. E como é que era essa história, assim, de você conciliar maternidade com estudo? Como é que a senhora fazia? No início foi um pouquinho complicado, porque o meu filho mais novo não entendia muito bem. Eu tinha que estudar, e em casa ele sempre incomodava, chamava. Mas eu tinha um apoio também, né, familiar. Minha mãe sempre me deu um suporte, então ela sempre cuidou, sempre me ajudou. Mas no início eu tive muita dificuldade com entendimento, né, dele mesmo, porque ele sempre estava ali chamando, incomodando, no momento que eu estava concentrada. Mas depois, com o tempo, como era um estudo, esse estudo para carreiras de membros é um estudo a longo prazo, e a gente tem que ter ciência disso para que a gente não deixe de viver Sim. durante o tempo de estudo. Então, com o tempo, ele foi se adaptando e foi entendendo que eu estava estudando. E aí ele já não chamava, sabe? Ele entendia muito bem, sabia que aos finais de semana eu estaria ali para ter momentos de lazer com eles, né? Então, essa conciliação foi foi possível porque eu tinha um suporte também, né? Mas para as mães que não têm, é possível que com o tempo eles vão se adaptando, vão entendendo melhor o que a gente está fazendo, né? Que a gente está ali estudando, que não pode ser incomodado. Mas para mim foi muito importante assim o auxílio da minha mãe, né? Nesse período. É. Mas no fim deu. Não, e o mais interessante, assim, o projeto de concurso é um projeto familiar, né? Não é um projeto exclusivo do candidato, de quem se prepara para o concurso público. Afinal de contas, o que se está buscando ali não é apenas a realização profissional, né? No exercício de uma função que você deseja, né, desempenhar, mas é também a estabilidade, a tranquilidade, a paz financeira, né? São vários fatores que acabam convergindo para, digamos assim, um interesse familiar, né? Então é preciso que haja ali uma sinergia para que o estudo ele possa fluir, né? Com mais tranquilidade, com mais naturalidade, né? Exatamente. Doutora, é interessante porque os concursos, né, para a magistratura trabalhista e também Ministério Público do Trabalho, muitas pessoas acham que são cobradas apenas matérias trabalhistas, e isso não é verdade, né? Há uma boa incidência, por exemplo, de direito constitucional, administrativo, direito penal, processo civil, direito internacional, inclusive, né? Como é que a senhora organizava assim o seu estudo, né? Dividindo aí, enfim, o enfrentamento de todas essas matérias? Então, o estudo para a magistratura trabalhista, quando eu iniciei, eu organizava sempre com duas disciplinas diárias. Eram umas 13 disciplinas, aí eu conseguia organizar o meu cronograma, sempre fiz um cronograma escrito com as disciplinas que eu iria estudar, e eu colocava duas por dia, e aos finais de semana eu colocava algumas disciplinas periféricas. Eu digo periféricas que têm uma incidência menor na prova. Por exemplo, direito empresarial e penal, deixava ali para o final de semana. Internacional na magistratura era um pouco mais leve, mas quando eu fui estudar para o Ministério Público do Trabalho, aí, direito internacional, direitos humanos era muito aprofundado, muito pesado. Então, eu tive que me aprofundar muito mais também em direito do trabalho e processo de trabalho, que é mais aprofundado também. Aí, eu sempre deixava essas disciplinas periféricas para o final de semana, porque eu não tinha que aprofundar tanto. Eu digo que se eu construí uma boa base, muito boa, em direito do trabalho, processo do trabalho, constitucional e processo civil, que eram disciplinas que eu necessitava ter um aprofundamento maior. Nas demais, eu fiz o que era necessário. E aí, quando eu comecei para o Ministério Público do Trabalho, eu me aprofundei bastante em direitos humanos e direito internacional, porque tem uma incidência muito maior. Mas sempre organizei assim, duas disciplinas por dia, e no final de semana, disciplinas que eu não precisava aprofundar tanto, porque eu já estava um pouco cansada, que tinha estudado durante a semana. E sempre, sempre tirei um dia, no final de semana, um dia inteiro, para me desconectar. Tipo, o domingo sempre eu ficava livre.
Ah, ótimo. Até para a gente poder também se refazer, né? E recomeçar bem, né? Recomeçar descansado. Eu sempre sim, eu defendo muito nas minhas mentorias, eu defendo muito, proponho muito para os meus mentorados um dia de refazimento, seja ele no sábado, no domingo, não importa, né? O dia que for possível. Mas é preciso essa regeneração, até física mesmo, né? Física, psicológica, eu acho que realmente é muito importante. Doutor, Assim, depois do dia que você descansa, você volta com energia muito boa, assim, com toda a empolgação para voltar a estudar, né? Então, essa pausa é muito importante mesmo. demais, e até para a gente se reconectar, às vezes espiritualmente mesmo, né? Acho que, digamos, renovar as esperanças ao propósito, a gente tem que ter enfim, tem que dar uma respirada, né? É fundamental. Mas, doutora, a senhora disse que organizava então em 2 matérias por dia, no final de semana deixava as disciplinas mais periféricas. Mas assim, em média, quantas horas de estudo por dia? Como é que a senhora organizava isso? Estudava mais no fim de semana? Eu sempre gostei de acordar bem cedo, Uhum. assim, umas 4 horas, mais ou menos, da manhã. Eu gostava de estudar pela manhã, Sim. porque aí no período eu já cumpria a minha escala de estudo pela manhã, umas 4 horinhas, Uhum. e duas para cada disciplina. E aí à tarde eu trabalhava, por isso eu gostava de ficar com o meu propósito cumprido pela manhã. Então eu acordava com a cabeça mais leve, mas cada pessoa é de um jeito, tem gente que rende mais no período noturno, outros à tarde, eu rendia durante a manhã. Então eu fazia isso, duas para cada disciplina, e no estudo para a primeira fase, eu sempre fiz assim, eu fazia um estudo de conteúdo e fazia questões todos os dias, das duas disciplinas. Todos os dias eu fazia isso. Eu, no final de semana, da mesma forma, mas aí, às vezes no sábado eu estudava o dia todo, porque tinha mais de duas disciplinas muitas vezes. Não dava para encaixar as três disciplinas, né, nos outros dias da semana. Então, as que ficavam para o sábado, às vezes eu estudava o dia todo para recompensar, né, o tempo que eu não tinha durante a semana. Mas sempre assim, 4 horinhas, mas confesso assim que no período que ficou sem edital da magistratura, eu só mantive ali. Então, teve época que eu estudava 2 horas. Eu não deixei de estudar. Mas tem um período, às vezes, quando já tem um tempo grande que você está ali na preparação, que você, de certa forma, dá uma recaída, a gente fica meio desanimado, depois vai recuperando energia, mas nunca deixar a peteca cair, né? Sim. Continuar o seu estudo para não quebrar o ciclo também, porque eu falo que é uma fila, se você larga, você vai para o final. Vai. Eu continuei assim, acho que durante uns 2 anos eu estudava 2, 3 horas só para manter, porque nem tinha previsão de quando sairia edital. Então, o pessoal todo que estava assim na minha turma, a gente tinha uma turma de concurseiros, né, que se falava muito, Uhum. a gente assim, mais desanimada, mas depois retomou. Aí, então era isso, mas basicamente 4 horas de estudos por dia. Com base no que a senhora disse, eu só queria fazer um comentário que é o seguinte: eu falava com uma mentorada minha há 3 dias, inclusive ela é assessora de juiz, e ela estuda para a Procuradoria Estadual, e eu falava com ela o poder de um edital aberto. O É, quanto é interessante e é gostoso você usar dessa energia do edital aberto. Porque quando você estuda sem um edital, acaba que às vezes o estudo fica um pouco mais frio, mais morno, mais devagar. E quando tem edital aberto, não, né? Você tem um compromisso, né? A prova objetiva é dia X, né? Dia Y. Então, assim, você tem que fazer um reajuste de rota ali, se reprogramar, dar uma intensificada. E o edital acaba que ele te dá um empurrãozinho, né? Aquele empurrãozinho de incentivo, de ânimo para acordar 4 horas da manhã e poder fazer as 4 horas de estudo ali, né? Então eu acho gostoso isso, né? A existência de um edital aberto. Não sei se a senhora pensa da mesma forma. penso. E penso assim, essas 4 horas, acho que era um tempo bom para eu continuar durante longo prazo, né? Médio e longo prazo. Então, 4 horas durante o período que não tinha edital. Assim, quando abria edital, aí era loucura, sabe? Sim. Então, para chegar lá, quando abre o edital quebrada, eu mantinha só as 4 horas. Uhum.
estudava assim continuamente, mas quando abria edital, aí vinha esse gás, né? Para você ter esse gás no final, quando abre edital, aí não dá para estudar tantas horas a longo prazo, porque a gente não consegue manter, né? E aí quando chegar a abertura do edital, a gente já está muito quebrado ali, assim, muito desgastado e não consegue dar o gás que é necessário no final ali. Aí dava mais de 4 horas, viu? Gabriel, com ele aberto, todas as horas Pois disponíveis, a gente estuda, né? é verdade, é verdade. Doutora, a senhora até comentou agora acerca do desgaste, né? E um desgaste que é muito assim evidente quem está nesse processo de estudo é o desgaste mental, né? É o desgaste psicológico. Não é fácil você manter a sanidade dentro desse processo, mesmo porque é preciso fazer uma gestão de expectativas, né? Você tem uma expectativa de ser aprovado no concurso, né, que você almeja, só que de repente isso nem sempre acontece, né? Você faz ali a prova, não é aprovado, né, naquele concurso que você realmente espera a aprovação, e é preciso se refazer, recomeçar, né? Como a senhora mesmo falou, ser humilde, ter resiliência. Como é que a senhora fazia para se blindar, né, emocionalmente, mentalmente e continuar na jornada? Eu sempre, quando vinha um desânimo, eu sempre pensava e retomava toda a minha trajetória. Muitas vezes eu acho que acontece com todo concurseiro, um momento de falar, ah, será que isso é para mim? E se eu tiver aqui muita dúvida, né, que vem na cabeça, às vezes você se acha insuficiente. E eu me recordava sempre de onde eu saí, né? Eu já caminhei isso tudo. Eu já caminhei muito para estar até aqui. Então, eu vou chegar lá. Isso não vai ser em vão. Tudo que eu já fiz, tudo que eu já estudei, tudo que eu já abri mão, eu sempre mantive esse pensamento. Então, sempre que vinha um desânimo, eu me recordava disso, da minha trajetória, do que eu já tinha feito. E eu comecei também a fazer exercícios físicos, né? Eu comecei em 2018 só a fazer musculação, isso me ajudou muito. E então a prática de exercícios físicos, de esporte, acho muito importante porque é, além de melhorar o seu rendimento, né, nos estudos, traz então essa tranquilidade, ameniza a ansiedade, melhora o seu uma boa alimentação também. E eu sempre fui muito ligada na área espiritual, então eu sou uma pessoa de muita fé e para mim foi muito, muito importante, porque eu sempre me apeguei muito a isso também, sempre conversava com Deus. Então a minha fé também me auxiliou muito nesse processo, porque eu acreditava, sempre acreditei que aconteceria. Eu tinha certeza que ia acontecer, não importava o momento. Tanto hoje eu tô com 40 anos, eu tomei posse com 40 anos. E não importava o momento. Para mim, o importante era que ia acontecer e eu estava tranquila para aguardar o momento, né? Que eu tivesse preparada para conseguir a aprovação. Então, foram essas três premissas. É o equilíbrio, né? A gente tem que realmente balancear aí as mais diversas situações da vida, como a senhora fez, né? Maternidade, trabalho, estudo, né? E ter fé, porque fé é certeza, né? Não é dúvida. A gente tem certeza de que vai acontecer. A gente não sabe quando, porque na verdade o tempo não é nosso, o tempo é de Deus, né? E na hora certa, realmente, né, digamos, a vitória vai acontecer, né? O êxito será de fato alcançado, né? Com toda certeza. Doutora Ana Paula, eu tenho conversado com muitos concurseiros, né? Muitos aprovados, recém-aprovados, inclusive. Estou focando mais nos recém-aprovados, porque são pessoas que estão, né, nessa trajetória há mais tempo, foram aprovados recentemente, estão mais conectados com o concurso da atualidade, né, que vem, né, sofrendo constantes transformações. O concurso de hoje não é o mesmo concurso do passado, né? E uma coisa assim que todos comentam comigo é o seguinte: Gabriel, chega uma hora que tem uma virada de chave, né? Você estuda, 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 bate na trave, e aí você começa simplesmente a ser aprovado, a passar nas provas objetivas, avançar para as discursivas, e assim sucessivamente para a prova oral, etc. A senhora teve essa virada de chave, e se sim, a senhora atribui a que essa virada de chave? Por exemplo, a um estudo de jurisprudência, de questões, enfim, estudo de doutrina? É, Gabriel, eu fui muito na área específica, trabalho. Então, na prova objetiva, eu nunca tive dificuldade. A primeira prova que eu fiz para magistratura, eu passei na objetiva.
nas de analista eu sempre passei na objetiva. Eu não, porque eu me especializei mesmo em Uhum. provas objetivas. Então, objetiva eu já sabia que não era o meu problema, né? Sim. Mas a primeira prova que eu fiz de magistratura trabalhista, eu passei na objetiva e eu me recordo que eu não tinha ido 3 anos. Estava completando 3 anos de prática jurídica e fui fazer a prova discursiva. Mas eu fui sabendo que eu não tinha nenhum conteúdo para fazer aquela prova. Eu não conseguia. Eu respondi assim, eram 10 questões discursivas. Eu respondi tudo, mas assim, eu sabia que não tinha conteúdo suficiente para ser aprovada. Fui como uma prova teste, Uhum. né? E eu falo que a virada de chave foi entender que eu precisava me aprofundar muito para conseguir a aprovação na subjetiva, né, que eram essas 10 discursivas. E aí, para mim, no início, eu achava que eu tinha que ler doutrina de capa a capa. Depois dessa prova teste que eu fiz, eu falei, nossa, eu preciso ter muito conteúdo para eu passar aqui no discursivo. Na objetiva tá ok, né? Meu estudo sempre foi muito focado, lei seca, jurisprudência, informativa, era bem completo. Mas não era suficiente para eu fazer uma prova discursiva, porque são cobradas questões que nem na doutrina tem. Então mas eu achava naquele momento, né, equivocadamente, que eu precisava ler todas as doutrinas. E aí eu comprei um livro de processo de trabalho, um livro de direito de trabalho, um livro de constitucional e um de processo civil, que eram as disciplinas que eram mais cobradas nas provas discursivas. Comecei, eu estudei de capa a capa um livro de direito do trabalho, estudei de capa a capa processo do trabalho, mas no meio desse caminho, comecei a estudar constitucional, no meio desse caminho eu percebi que isso não me habilitava para realizar as provas discursivas. Então, a minha virada de chave foi quando eu resolvi incluir o meu estudo de discursivas junto com a prova objetiva. Eu aconselho, assim, acho que para quem está fazendo concurso, sempre incluir, assim, 2 questões por semana durante o estudo da prova objetiva, para a prova objetiva. Porque se você é aprovado, você vai chegar na prova subjetiva, você não tem conteúdo para ser aprovado naquela prova. Não dá tempo de você se preparar e de ter a carga suficiente, o aprofundamento, a densidade suficiente de conteúdo para você responder aquelas questões e passar nas próximas fases. Então, a minha virada de chave foi contratar um curso Uhum. e investir em mentoria. Acredito que dá um suporte muito grande para a gente e você consegue evoluir muito rapidamente. Então, a minha virada de chave foi essa. Quando eu contratei o curso, e aí eram 2 questões por semana, eu me recordo que nesse curso eram rodadas, o professor enviava as rodadas e a gente fazia as questões, enviava para ele, ele selecionava algumas e publicava as que ele entendia que seriam aprovadas. Uhum. Nossa, eu demorei muito a aparecer nesse concurso, mas a primeira vez que a minha resposta apareceu lá, a gente vai vendo a evolução, comparando com as respostas dos colegas, a evolução você vai percebendo ali. A primeira vez que a minha resposta apareceu lá, eu, nossa, agora eu tô no caminho, né? Que ele selecionou a minha e colocou lá. Então foi a minha virada de chave, perceber que não era estudar uma doutrina de capa a capa. Sim. Você pode, você ter realmente uma base boa nas disciplinas que você vai utilizar para o seu trabalho, porque também eu não queria chegar, né, sem ter um bom conteúdo para trabalhar bem, né? Hoje, por exemplo. E mais assim, um curso direcionado, que foca no que é importante, de pessoas que já foram aprovadas, que estão ali te dando curso, que sabem o que você precisa para construir uma boa resposta. E com correções, assim, um feedback de um profissional. Essa foi a minha virada de chave. Eu percebi que aquele conteúdo que eles me passavam era muito mais do que eu ler uma doutrina, porque acaba que a gente não absorve muito. Ler uma doutrina de capa a capa não faz sentido. Para mim, não foi interessante, assim. Mas sim buscar pontos, né? Quando você está estudando, aprofundar em alguns pontos da doutrina, algum ponto que você tem mais dificuldade. Então, essa foi minha virada de chave e eu sabia que dali em diante eu ia evoluir, evoluir, evoluir. E foi o que aconteceu, né? Incluindo 2 questões por semana, discursivas. Eu tenho falado muito nisso, sabe, sobre a necessidade, doutora, de nós direcionarmos o estudo. Porque
existe um universo, um manancial, né, de conteúdos. Uhum. E você não vai conseguir estudar tudo. Eu nunca zerei um edital. Nunca. Eu Fui nu- aprovada. Então, nunca tive essa pretensão, porque eu acho uma pretensão muito, assim, absurda até mesmo. É muita coisa. E outro detalhe, né? Não é todo edital que será cobrado na prova. Né? São pontos específicos, né? De maior relevância, de maior incidência, às vezes alguns pontos que têm maior conexão com aquela carreira em particular. Então a gente tem que saber fazer essa leitura estratégica do edital e, a partir disso, direcionar o seu estudo, porque estudar tudo realmente é impossível. E falando especificamente de preparação para provas subjetivas, eu honestamente gosto muito de estudar para a prova subjetiva. Eu acho assim, um estudo bem mais gostoso do que para a primeira fase. Só que é uma preparação assim muito intensa, porque envolve vários aspectos. Né? Primeiro deles é uma questão de mecânica, né? Você tem que treinar muito, porque a gente atualmente nós não estamos muito habituados a escrever. A gente digita mais do que escreve, né? Até mesmo no celular. Então, você tem que escrever, né? À mão, é uma prova extensa, né? Uma prova de sentença hoje são 200 linhas em 5 horas e é uma loucura. Você não sabe se você vai de meia com no colo, a mesa hiper desconfortável, a mão dói demais, porque chega uma hora que você não consegue mais, né, escrever e você tem que terminar a prova. Né? O desafio, inclusive, é terminar, né, a prova, não é nem ser aprovado, é conseguir terminar a prova. Então, assim, e além dessa preparação mecânica, né, física até mesmo, você tem que ter uma boa base de conteúdos, né? E para poder chegar na prova e conseguir colocar esse seu conteúdo lá de uma forma assim resumida, concisa e ao mesmo tempo com muita substância. Porque o seu examinador ele não tem tempo de ficar lendo respostas, né, muito grandes, muito extensas. Ele quer uma resposta direta e que tenha realmente muito conteúdo. Né? Não sei se a senhora faz essa leitura também. Exatamente, essa leitura, Gabriel. Eu cheguei a fazer duas. Não, eu fiz uma prova de sentença. Eu fiz dois concursos para magistratura e dois para PT. E a de sentença realmente é você terminar. E eu consegui evoluir assim na sentença a partir do momento que eu comecei a treinar mesmo, manual e tudo, porque tinha alguns cursos que na segunda discursiva também eu sempre achei difícil. Alguns cursos era digitado e isso para mim não funciona. Tem que ser manuscrito, tem que treinar, treino, treino, treino. E colocar, eu tinha dificuldade, sabe, de colocar essa resposta de forma concisa e substancial. Então eu tive essa dificuldade no início. Eu era prolixa, eu escrevia muito, aí não dava tempo de eu terminar as 10 questões. E escrevia muito e não escrevia nada, sabe? Então foi um desafio para mim ter essa concisão e, ao mesmo tempo, um aprofundamento, que a resposta fosse bem aprofundada em poucas linhas, assim, era 30 linhas para cada resposta. E na sentença a mesma coisa, tem que ser uma coisa bem objetiva, tem que ir nos pontos, né, nas provas. E eu faço essa leitura, essa mesma leitura sua. Então, é treino, né? Tudo é treino. Mesma questão de prova objetiva é treino, a subjetiva é treino, sentença é treino. Não tem como você conseguir aprovação fazendo questões no computador, né? Porque a mão quase cai. Dói, assim, dói muito, tem que fazer exercícios. E realmente é um desafio muito grande, assim, muita persistência, e realmente se dedicar, né, para aquilo naquele momento. É verdade. Então, realmente, questão de treino mesmo. Doutora, antes de nós mudarmos aqui um pouco a nossa conversa, só queria avisar para quem nos assiste que essas lives do Café com Aprovado estão todas gravadas aqui no Instagram e também disponíveis lá no YouTube. Meu canal no YouTube é Gabriel Canedo, só você entrar lá que você consegue assistir todas essas lives que são muito ricas, né? Porque cada um tem uma experiência e assim, o aprendizado que cada entrevistado traz é muito precioso. Depois, né, não deixe de assistir não apenas esta live, mas também as outras que nós fizemos, né, as outras 5 do Café com Aprovado. E doutora, já caminhando para o final, eu só queria perguntar para a senhora, né, como é que é a carreira, né, do Ministério Público do Trabalho? Nós sabemos que
compete ao procurador, à procuradora do trabalho, né, assegurar a justiça nas relações trabalhistas. Há uma miríade aqui de funções, de atribuições, mas como é que é aí a função, o exercício, o seu dia a dia? A senhora poderia compartilhar um pouco conosco nesse sentido? Claro. A carreira do Ministério Público do Trabalho quer dizer que eu conheci o Ministério Público do Trabalho durante os meus estudos, quando eu decidi abrir o leque. E muita gente não conhece, não sabe o que faz um procurador do trabalho. Então, muitas pessoas me perguntam assim, porque realmente não é tão conhecido. Mas é um cargo como promotor de justiça, mas na área federal específica trabalhista. E o dia a dia, ele consiste em realizar investigações nos inquéritos civis em relação a irregularidades trabalhistas que tenham um impacto social relevante. Não são questões individuais, mas questões coletivas. Por exemplo, denúncias de trabalho escravo, de abuso sexual de crianças e adolescentes para fins lucrativos ou não, porque as duas formas são formas de trabalho. E outras questões como a aprendizagem, trazer para a sociedade projetos sociais, tem uma atuação muito promocional, sabe, Gabriel? Assim, o Ministério Público mudou muito. Antes era um órgão mais parecerista, agora a gente tem uma atuação muito promocional, extrajudicial, e está ali sempre em contato com a sociedade, entendendo a realidade do local. As primeiras lotações geralmente são no norte, você compreende outras realidades, é muito gratificante estar num local assim diferente, uma cultura diferente. E ali a gente atua, então, nessa área investigativa, recebendo denúncias de irregularidades, investigando através do inquérito civil, e também na área promocional, que é conhecendo aquela realidade local, instituindo projetos sociais, fazendo destinações também de valores decorrentes de termos de ajuste de conduta, de ações civis públicas, para aquela sociedade, para trazer uma melhoria em determinados pontos, sempre relacionados à área trabalhista. Mas a área trabalhista ela é bem ampla, né? A questão social ela é bem ampla, então ela engloba também os estagiários, engloba o aprendiz, engloba essa questão do trabalho escravo, da questão da exploração de crianças e adolescentes, e abrange também essa área relacionada ali à relação interinstitucional. Então, atua muito junto com o Conselho Tutelar, atua junto com outros órgãos como o Ministério do Trabalho, que faz a fiscalização desses locais. Né? Então, é um conjunto, uma atuação conjunta aí com outros órgãos. E o dia a dia ele é bem variado, porque a gente realiza audiências administrativas dentro dos inquéritos civis, participa de audiências judiciais também. Então, não é uma postura muito passiva, é mais uma postura ativa do Ministério Público do Trabalho. Diferente da magistratura, que está ali para julgar e recebe os processos, a gente atua de forma mais proativa. Que legal. E assim, o que mais me chama a atenção no Ministério Público como um todo, e me parece que no caso do MPT não é diferente, é essa promoção da tutela dos direitos difusos e coletivos, né? Eu acho isso maravilhoso, porque assim, a tutela individual obviamente é muito importante, né? E em casos específicos aí, nós sabemos do impacto, né, que isso acaba gerando na sociedade. Mas essa tutela difusa, ela me encanta bastante, né? De você, de fato, promover os direitos de uma coletividade, de um grupo social vulnerável, né? Especialmente aí no norte, né? Em que essa realidade é tão mais, assim, digamos, mais presente, né? Do que aqui no sudeste, no sul do Brasil. Então, eu acho isso muito bacana e penso que deve gerar em vocês uma satisfação pessoal muito grande, né? De poder promover o bem coletivo. Isso foi o que mais me estimulou, assim, quando eu comecei a estudar para o MPT, foi perceber isso. Eu fiquei encantada, assim, com o órgão, com a atuação dos procuradores, e realmente você conseguir enxergar e ver que a sua atuação está fazendo a diferença naquele local, não tem nada mais gratificante. Então, você está trabalhando, está ajudando o próximo, está recebendo pelo seu trabalho e conseguindo impactar muitas vidas
ao mesmo tempo, né? Que é essa questão da tutela dos direitos difusos e coletivos. Então é muito gratificante, assim. Eu amo, sou apaixonada e sou também suspeita para falar, né? Mas é uma carreira muito maravilhosa, assim, vale muito a pena. Que legal. Doutora, eu quero muito te agradecer, né, mais uma vez. Já o fiz, né, no Instagram, mas quero aqui repetir pela sua disponibilidade, pela sua generosidade, né, em estar conosco aqui, né, pegar um pouquinho do seu tempo e doar para quem nos assiste, especialmente com o intuito, né, de nós humanizarmos a preparação, mostrar que é uma coisa possível, que embora, né, reúna as suas complexidades, mas que dá para ser aprovado, né, não é uma coisa assim utópica, né, eu diria, é uma realidade possível. Logicamente, basta, evidentemente, organização, disciplina, né, vontade, identificação de propósito, uma série de fatores. Mas é uma coisa possível, né? E poder aprender com a senhora, né, verificando o processo, a jornada, como foi, enfim, é algo muito valioso, muito grandioso para mim e também para quem nos assiste aqui. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado à senhora pela disponibilidade. E eu quero aproveitar aqui para poder fazer a última pergunta, né, que eu sempre faço para quem é entrevistado no Café com Aprovado, né? Se a senhora pudesse deixar agora, né, uma mensagem, um WhatsApp de cada concurseiro, né, que está aí no processo, começando estudos agora ou já nessa jornada há mais tempo, e essa mensagem pudesse chegar no WhatsApp de cada um, né? Qual que é a mensagem que a doutora Ana Paula Pinheiro, ex-concurseira, agora procuradora do Ministério do Trabalho, deixaria? A mensagem que eu deixaria é: acredite em você, acredite no seu potencial, acredite que só depende de você para que o seu sonho se realize e não desista. Eu falo sempre, né? Todas as pessoas que eu conheço que são ou foram estudantes de concurso público, só não foi aprovado quem desistiu. Então, se você não desistir, você vai ser aprovado. É a mensagem que eu deixo, assim. E continue, né? Tenha contato com pessoas que estão na mesma caminhada, isso é muito engrandecedor, importante na minha caminhada, assim, ter esse contato, esse convívio. Como eu morava num município muito pequeno, assim, poucas pessoas tinham essa visão de estudar para concursos públicos, então eu sempre procurei ter contato com pessoas que viviam essa realidade. Hoje a gente tem uns instrumentos que facilitam muito, as redes sociais, grupos, e é muito importante, então eu deixo, a minha mensagem seria nesse sentido, porque isso vai te estimular. Tenha contato com pessoas que estão na mesma caminhada e não desista, porque o seu momento vai chegar com certeza e é extremamente gratificante. É muito bom você usufruir de algo que foi fruto do seu esforço. Não desista. Legal. Eu tenho falado muito isso. A ambiência faz total diferença, né? Você estar com pessoas e entre pessoas que têm o mesmo propósito que você. E esse ambiente, né, naturalmente vai te gerar um fluxo, né? Um fluxo de impulso, de incentivo, de avanço, de progresso. Isso é fundamental. E hoje, como a senhora mesmo pontuou, com as tecnologias, é perfeitamente possível, né, de diversas formas. Doutora, obrigado mais uma vez, tá? Espero um dia conhecê-la pessoalmente. Foi um prazer imenso, enorme. Muito obrigado mesmo. E tenha um bom dia, uma excelente semana aí, bom trabalho. Vamos nos falando. Muito obrigada, Gabriel. Fico muito feliz de poder contribuir com vocês e Obrigado. tenha acendido uma luzinha na cabeça de alguns concurseiros, né? Tenha contribuído de alguma forma para ter essa evolução nos estudos todos, tá? Agradeço muito. Excelente dia a todos, excelente dia, Gabriel. Espero também te conhecer um dia pessoalmente, tá? Muito obrigada. Obrigado, doutora. Com certeza acendeu a luzinha, pode ter certeza, tá? Um forte abraço. Pessoal, muito obrigado a todos que nos assistiram e até o próximo Café com Aprovado. Tchau, tchau. Até mais.